De volta aqui a São Paulo, foi preso mais um suspeito de ataques a ônibus na Grande São Paulo. Danúbia Braga tem os detalhes pra gente. Danúbia, quantos então já foram presos por algum tipo de envolvimento, nesses atos de vandalismo que a gente já vem noticiando há algum tempo, algumas semanas inclusive? Exatamente, Soraya. Dessa vez, um homem de 49 anos preso neste domingo na Avenida Rio Branco, depois que ele ali atacou um ônibus. Ao todo, já são 854 ônibus que foram depredados em São Paulo, não só na capital paulista, mas também na região metropolitana, Grande São Paulo, no litoral. Para a gente ter uma ideia, só de ônibus municipais já passam de 550, intermunicipais aproximadamente 291. Neste fim de semana, no domingo, foram 2 ônibus atacados e aí em um deles acabou com a prisão desse homem de 49 anos, ele que foi preso em flagrante depois de danificar um ônibus na Avenida Rio Branco, bem no centro de São Paulo. Ao todo são 20 suspeitos, de acordo com a nota enviada pela Secretaria da Segurança Pública. Ataques que acontecem desde junho deste ano, então a gente já vem acompanhando há um bom tempo, passa de um mês, são diversos ataques em momentos, em horas diferentes em São Paulo. A polícia investiga todos esses casos, buscando ali quais seriam os envolvimentos desses suspeitos, a razão para esses ataques. Então são várias linhas de investigação e aí quem junto ali com o DEIC, também o DC Cyber, Polícia Militar, toda a polícia, forças de segurança envolvidas a fim de tentar então entender o que está levando todos esses ataques. A Polícia Militar reforçando o policiamento em determinados horários, em algumas linhas, também querendo ali encontrar uma solução para que esses ataques parem. Então já são 20 pessoas presas, 20 suspeitos, presos, e neste último fim de semana um homem de 49 anos então foi preso em flagrante depois de atacar mais um ônibus. São 854 ataques. Volto com vocês. Obrigada, Danúbia, pelas suas informações. Deixa eu chamar aqui os nossos comentaristas, Ocoba, para a gente continuar falando desse assunto que a motivação a gente ainda não sabe, desconhece, é incerta e a população aguarda uma resposta à altura, desse vandalismo que tem assustado não só os passageiros, mas também os motoristas desses ônibus. Olha, Soraya, pelos números, pela localidade, isso tudo parece ser muito bem coordenado. Não parece se tratar de efeito manada ou de fatos isolados. Isso daí deve ter uma motivação muito importante por detrás. E isso pode envolver, isso está certamente na linha de investigação das autoridades, isso pode envolver os contratos das empresas de ônibus com a Prefeitura de São Paulo. A gente se lembra que a gente já teve fatos relevantes em relação a essas empresas que, inclusive, foram objetos de intervenção da Prefeitura, nos contratos com Transwolf, Bus, empresas que teriam algum tipo de vínculo com facções criminosas, de acordo com informações prestadas pelo Ministério Público e pelo GAECO, e interessantemente, a série de ataques tem se intensificado justamente nas áreas em que essas empresas operavam. Então, pode ter a ver com concorrência a outras empresas interessadas, as próprias facções criminosas e esses envolvidos. Isso tudo está diante, certamente, das autoridades da Polícia Civil, do Ministério Público, mas o trabalhador, o cidadão, não pode esperar muito tempo por essas investigações, porque isso coloca em risco a vida de muitas pessoas. A gente tem alguns desses fatos levando a pessoas seriamente feridas, pessoas que tiveram ali a surpresa de uma pedrada no ônibus e que, em algum momento, isso pode ser entendido, inclusive, como tentativa de homicídio, porque a pessoa que joga uma pedra em um ônibus em movimento, a depender da dinâmica, isso pode ser tido como a pessoa assumindo o risco de tirar a vida de outras pessoas. As autoridades estão atentas, inclusive, à informação de que amanhã, terça-feira, haverá uma grande operação na região de Osasco, com várias viaturas, várias pessoas ligadas às investigações vinculadas a esse tipo de operação, justamente para tentar desmantelar esse tipo de crime que tem se tornado cada vez mais comum em São Paulo. Pois é, Zé Maria Trindade, a gente tem aí ao todo 20 pessoas presas na região metropolitana de São Paulo. E, infelizmente, os ataques continuam, Zé. Pois é. A segurança pública é um bem muito importante. Conversávamos aqui numa frente parlamentar exatamente sobre essa situação.
é a origem de tudo. Sem segurança pública, não há investimentos, não há empregos e não há progresso, ou seja, a vida regride. Segurança pública é o bem principal porque dela é que originam os outros bens, as outras atividades. Um trabalhador que entra num ônibus com medo diminui a qualidade de vida, diminui até a produtividade. Daí a importância. Esse ataque é grave e pode produzir penas duríssimas. O Koba disse muito bem, isso pode ser interpretado como tentativa de assassinato, tentativa de homicídio e múltiplas, né? Quantas pessoas estão no ônibus é que seriam as vítimas, para se ter uma ideia. Agora, como prendem 20 pessoas e não descobrem uma conexão? Existe uma conexão? Não podem ser 20 isolados fazendo algo que saiu da cabeça. Há uma conexão mínima entre esses ataques que são graves e essas pessoas que forem presas responderão pesadamente. Pesadamente, isso é um crime grave, é contra a segurança coletiva. Eu diria até que beira a possibilidade de terrorismo. Por que é um terrorismo? Porque assusta de uma maneira coletiva, de uma maneira indiscriminada. Hoje as pessoas estão com medo de entrar em ônibus em São Paulo. E isso não pode acontecer. A inteligência se transformou no principal ponto do combate ao crime organizado e ao crime em geral. É preciso mesmo estabelecer esta conexão e fazer uma operação e prender ali na raiz quem é que está fazendo esse tipo de ataque à integridade e à segurança pública em geral em São Paulo. Repito, isso é grave e quem for pego fazendo isso paga com a pena muito alta, viu?